Ok. Boa noite a todos. Nessa segunda-feira, 10 de maio de 2021, nós tivemos 18 participantes hoje, nem todos vão poder participar dos relatos. A frase do dia foi: o intercâmbio vital mais relevante é o interdimensional entre a consciência e a consciência amparadora de função, do Lexo de Orfa Pensada. Né? Quando eu percebi, já tinha uns 3 aqui. Então, nós vamos começar com a Mel, que já é veterana. Já escreveu, veterana? Já anotou tudo? Essa é ótima, veterana é bom. Eu tentei anotar diferente, eu tentei gravar para depois eu ouvir e passar depois o formulário melhor, né? Mas vamos lá, o que eu lembro. A primeira fase, eu não tive muita sensação, não. Comecei a sentir um pouco mais na segunda, né, que é ali para o arco voltaico, né? Recebi primeiro da Berenice, né? E aí comecei a sentir, né, ter até como umas parapercepções ali um pouquinho mais pontadas em lugares assim, né, não específicos, né? Quando eu apliquei, senti, como vocês chamam, né, muita aragem, né, na mão direita, tá? Na outra mão só formigação. Foi basicamente isso. Depois a gente fez a terceira, que é o epicentro, né? Formar Nossa. Energético. Senti exteriorizar mais energia pela mão direita, foi bastante, pela mão esquerda, desculpa, foi bastante. E dessa vez eu senti movimento diferente da energia. A princípio estava virando no sentido horário, né? Nesse movimento que seria horizontal, e depois de um certo tempo ela começou no sentido anti-horário, mas num sentido como se fosse vertical, e aí depois estabilizou. Então, minha sensação dessa fase foi essa. Na quarta, que é a fase das nossa, hoje tá ruim os nomes, das escalas, né, das esferas, né, extrafísicas e dos evoluciólogos e tal, planetas irmãos, eu senti as energias mais próximas, assim, das 3 primeiras esferas, né, que são da verdade, da fraternidade, né, e das energias. Eu senti muito pelo meu lado direito, tá? Então, bem aqui pro lado do pescoço, aqui, umas pontadas, e como se elas começassem a descer, assim, no sentido do peito, até chegar no meio do cardíaco. Isso foi da primeira para a segunda para a terceira. Aí, quando chegou ali para a terceira, já terminou a terceira, que aí começa os planetas irmãos, eu já comecei a sentir pro outro lado, como se ela viesse aqui do centro do cardíaco e ela fosse subindo. Então, ela ficou mais até o fim aqui, mais pro lado esquerdo. E na última, né, que é a serenosfera, ela pegou meio que o cardíaco todo. Então, essa foi assim. E a última fase, que é do bolsão energético, né, tive as parapercepções parecidas com a da semana passada, muito calafrio, né, muitas ondas de calafrio, que é pro fio mesmo, né, só que dessa vez, na passada, ela foi só da parte, só para a parte de cima, né, superior do tronco. Dessa vez ela foi o corpo inteiro, deu para sentir a energia como se ela circulasse no corpo inteiro, e as ondas de calafrio como se elas começassem assim no centro e se expandissem, né, para os lados. E foi assim, as ondas de calafrio foi assim o tempo todo, praticamente do começo ao fim, do pescoço até os pés. E em alguns momentos só o calafrio vinha até a cabeça. Então isso foi constante do começo ao fim, mais ou menos, tá, do meio para o fim, senti lacrimejar os olhos, muito bocejo daquele que você faz e solta mesmo, né, a energia.
e todo aquele dreno que eu sinto aqui no esplênico. Só que dessa vez, além de ter no esplênico, ele tinha como se fosse do outro lado, do mesmo jeito, né? Como se saísse a energia para os dois lados. E o mais interessante é que esses dois era como se fosse um dreno mesmo. Eu sinto como se fosse um canudo mesmo, puxando assim. E parecia que do peito acompanhava para o lado a esterilização das energias. Foi muito interessante. Acho que essa foi a sensação que eu tive mais interessante, né? E basicamente foi isso. Estou super bem. Obrigada pela participação. Boa noite para todos. Boa noite, Mel. Obrigado a você. O Gotardo pode falar agora? Sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Bem, hoje não teve muita percepção, não, até porque eu tive um final de semana meio conturbado. Mas o campo se formou muito rapidamente. Eu percebi muitas cores azul escuro e violeta, cores que eu nunca tinha percebido, violeta, né? Mas, assim, bastante homeostase no grupo, né? Na aplicação do arco voltaico, no Avali, eu senti muita energia de cor dourada, né? Muita homeostase, mas eu percebi também uma consciência, uma consciência que era, digamos assim, de cabelo escuro, né? Uma idade de 40 anos, e um homem, né? E de bigode. Procurei colocar bastante energia, né? Eu não sei o que estava acontecendo, essa consciência apareceu naquele momento, né? Não sei explicar, né? Recebendo da Vali, eu percebi muita, mas muita energia no fronto chakras, né? E no palmo chakras meus também muito calor nesse de recebendo da Vali. Na fase 3, eu apaguei, não tive nenhuma percepção, né? E aí, na central energia, eu recebi um banho intenso de energia, era como se fosse tão intenso que chegava a se me curvar na cabeça, assim, parecia um banho de energia nas minhas costas, assim, muito intenso, mas de uma forma, sabe? Na fraternidade, eu tive a sensação de amparo a mensagem. Na verdade, só que interessante, eu percebi um criptograma, aquelas palavrinhas, né? Então parece que a verdade parece que está visível, mas não está. Você tem que ligar as letrinhas. Você tem que começar a ligar os botões, as letrinhas, para descobrir exatamente qual é a palavra-chave. Em um verdadeiro criptograma, sabe? Talvez seja do momento atual que a gente esteja passando, né? Planetas irmãos, eu não tive muita percepção, só eu percebi alguns planetas com faixas de luzes diferentes, né? Emanando luz aqui para o nosso planeta, né? Os evoluciólogos, eu tive uma impressão de ter visto a imagem de minha mãe como uma evolucióloga, uma amparadora nesse momento, né? E a serenosfera, eu percebi algumas consciências, alguns serenões em vários pontos distintos do nosso cosmos, né? Mandando energia ou conversando entre eles, entende? E terminando na minha oficina, com bastante calafrio, especialmente no plano chakras, né? Mas muita dispersão. Não consegui estar muito focado hoje, né? E tive que sair várias vezes ao banheiro, né? Isso me tirou o foco também. Mas acabei super bem, estou super tranquilo, tá? Tá tudo na mais serenosfera, né? E então eu agradeço ao trabalho do grupo, né? Eu desejo uma ótima semana para todo mundo. Tá? Opa, Gotardo, boa semana para você também. A Silvana pode falar agora. Olá, pessoal, boa noite. Na fase 1, eu senti o campo muito frio, vocês já, mas me conectei com todos os aproximadores. Eu vi a gente me aproximar em torno de uma mesa branca. Depois, aplicando o arco voltaico no G, eu sentia para a cabeça dele se expandindo bastante e uma energia suave e branca
em torno da cabeça, né? Aí, nesse momento, eu senti o amparo se aproximando do lado esquerdo e essa energia branca se expandiu por todo o corpo dele, formando um círculo de energia branca sobre ele, né? Eu senti uma sensação de acolhimento. Recebendo dele, eu comecei a sentir uma pressão no meu frontal, e desse frontal começou a espalhar um banho de energia pelo meu corpo, e eu comecei a sentir um bem-estar bem grande. Aí comecei a sentir uma pressão no frontal e no olho, como se estivesse pulsando uma energia muito quente ali, e começou a se espalhar essa energia quente do frontal e dos olhos para a minha face. Mas eu me senti muito bem. No pilar energético, a energia estava muito quente quando eu entrei ali, né? E eu já fiquei me ver, coincidência, comecei a sentir enjoo, comecei a sentir um cheiro de enxofre. Eu não sei o que significava, né? Mas os olhos também continuavam pulsando e o cardíaco também. Nas conexões, eu fui acompanhando uma a uma, sem muita percepção, só assim, os palmochakras bem pesados, e eu sentia a energia saindo em impulsos das mãos, né? No bolsão energético, eu coloquei, como a Virginia pediu, né, o Newton, a Talma, os pais da Talma, mais algumas pessoas, né, que foram pedido para mim, né? E o campo estava muito gelado no bolsão. Eu bocejei bastante, lacrimejei bastante e senti muita coceira no nariz, né? Eu dei energia ao planeta, né? Tentei identificar mais ou menos o meu quadrante, não ficou muito claro para mim ainda, né? E continuei sentindo enjoo. Mas tive muita descoincidência, eu via muitos círculos de luz, muitos rostos, né? Mas terminei bem, terminei um pouquinho antes, mas eu estou bem. Muito obrigada a todos pela participação, boa semana. Boa semana, Silvana, obrigado. O Walter e a Virginia, por gentileza. Pessoal, estão ouvindo bem? Tá bem? Então, inicialmente na fase 1, o campo já estava formado, bastante facilidade para movimentar as energias, a presença da equipe também extrafísica para assistência de hoje, uma demanda muito grande, né, para assistência hoje. E na fase 2, o arco voltaico, aplicando na Virgínia, eu senti inicialmente formigar todo o palmo chakra, depois ele foi esquentando e a cabeça dela foi ficando cada vez mais branca e um fluxo intenso de energia foi penetrando na para-cabeça dela, e depois essa energia foi descendo para o cardíaco e para a coluna dela, e aí se estabilizou. Recebendo o arco voltaico dela, eu senti inicialmente bastante o nucal, né, bastante intenso, esquentou bastante o nucal. Depois o frontal começou a latejar, foi latejando o frontal, aí foi descendo para o laríngeo e para o cardíaco, e estabilizou e ficou num campo bastante equilibrado. Já na formação do pilar, deu para sentir a conexão com todos os aproximadores, uma conexão bastante forte, e se encaminhando para o aproximário, e lá dentro do aproximário, um grande aporte de energia para a assistência do público que já estava presente lá. Nas conexões, para mim, elas foram muito rápidas. Quando me dei conta, já estava na serenosfera. E logo já entrou no bolsão assistencial, onde tinha um campo energético muito assim esbranquiçado, a dimenéia estava bastante intensa, bastante ectoplasmia e muito assistência também. E eu terminei bem, e a equipe toda de paragestores deu para fazer uma assistência bastante volumosa. Eu agradeço aí a participação e uma boa semana a todos aí, tá bom? Alô. Boa noite, pessoal.
Na primeira fase, eu mentalizei todos os aproximadores e também pensei nas assistências que iriam ser priorizadas naquele campo. Percebi que todos os chakras já estavam ativados. Na fase 2, recebendo o arco voltaico, senti bem-estar, muita leveza. E na exteriorização para o Walter, eu percebi o campo energético denso em volta da cabeça dele. A energia parecia uma energia plástica, dava para como se você conseguisse tocar na energia. No pilar, o meu corpo vibrava intensamente. Fui mentalmente ao aproximário da CIPEC, mentalizei todos os aproximadores novamente. Vi no centro do pilar muita luz rosa, branca. Eu não sei se era dourada, amarela, mas misturava assim. E muito movimento de consciências no centro do pilar. Mentalizei novamente as pessoas a serem assistidas. Nas conexões na central de energia, percebi ampliação do ouvido direito e um zunido muito forte. Para mim, isso é uma sinalética de exteriorização de ectoplasma. Na fraternidade, meu corpo vibrava muito, cardiochakra muito ativado, parecia que estava aberto, mas uma sensação de bem-estar muito grande. Na verdade, me veio a frase que devemos buscar desenvolver a manifestação energética elegante, educada e bondosa. Nos planetas irmãos, essa vibração que eu comecei a sentir já na primeira fase, ela foi crescente. Nos evoluciólogos e na serenosfera, me veio à mente pessoas conhecidas que estavam precisando de assistência. No bolsão, eu mentalizei a minha oficina, que é o prefeito e os assessores do prefeito da minha cidade, e me veio também um insight para eu inserir na minha oficina a Câmara dos Deputados e o Senado brasileiro. Vi muitas cenas que eu não me recordo, assim, esfriou muito ali o campo, tive muitos bocejos, aqueles que nem que a Mel falou, que tem que abrir muito a boca, aquele bocejo bem enorme mesmo, e percebi muita exteriorização de ectoplasmia. No final, terminei muito bem, muito agradecida aos amparadores e à equipe aí de aproximadores. Obrigada, boa semana a todos. Obrigado. A Berenice. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Bom, vamos lá. Na preparação dos aproximadores, eu fui mexendo chakra por chakra e tive vários bocejos desse que nem a Virginia falou e a Mel, em cada chakra. No arco voltaico, aplicando na Melissa, meu holochakra expandiu bastante e eu percebi a presença do amparo e o campo ficou quente. E recebendo, eu percebi bastante tranquilidade. No campo energético, pilar, percebi sentido para a esquerda, levemente. Na conexão, eu fui seguindo até a fase que eu consegui, depois eu tive alguns apagões. No bolsão, meu holochakra ficou muito expandido, meu corpo pendendo para a direita. Eu percebi muita ectoplasmia, principalmente pelos ouvidos e principalmente pelo ouvido direito, que aí ele coça um pouco quando tem a exteriorização. Percebi muita assistência, muita descoincidência, às vezes vinham alguns pensamentos de incomodação, e aí eu tive que fazer um controle mental grande, e percebi o campo bem quente, e no final terminei bem. Foi isso, gente. Obrigada, viu? Uma boa semana para vocês. Obrigado, boa semana. A Zaide e o Toninho. Oi, Toninho e a Zaide. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite, joia. Então, tá bom. E eu já no início, eu senti muito calor. Muito, muito, muito. Formação do campo. E já comecei a circular energia e exteriorizar. E suar.
um suor, que molhei as costas da camiseta, molhei a cabeça e continuou isso todo o tempo. No arco voltaico com o Toninho, eu enviei as melhores energias, minhas mãos esquentou muito e a energia descia assim pela cabeça dele como uma cor de prata. E, ao receber, eu me senti muito bem, tive vários banhos energéticos, e fui me sentindo bem, assim, bem mesmo, muita gratidão por estar participando desse campo energético e tal, sentindo bem, muita, hoje foi muita exteriorização. A formação do Pilar, dirigimos tudo ao proximário, estavam todos lá, nós estávamos assim em roda. Como a Virgínia falou, o pilar energético era rosa, azul e dourado, muito bonito. E tinha várias consex para ser assistida, muito, estava lotado. E na porta tinha um parador muito grande, onde ele recebia as consex de maca, onde se dirigia para o centro e era puxado por aquela energia. E eu exteriorizei muita energia por todos os chakras, como foi falado aí, eu também, palmo chakra, muita energia. E depois das conexões eu acompanhei, continuei a exteriorização, e assim foi até o fim, na quinta fase, que foi do bolsão, muita exteriorização, muito calor, e senti uma gratidão muito grande hoje, uma custosa, não sei, uma coisa boa de estar participando, uma coisa diferente dos outros os dias. E estou bem, obrigada a todos por essa reunião, e tudo de bom e boa semana. Boa semana, Zé. Boa noite a todos. Boa noite, Toninho. Na primeira fase, o campo estava bem tranquilo. No arco voltaico com a Zaide, primeiro eu recebi, deu para perceber muita energia. E aplicando, minhas mãos esquentaram bastante. No pilar, deu para perceber que ele girou bem rápido e soltando muita energia. Nas centrais, só exteriorizei, e no bolsão não tive percepção, mas estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Obrigado. Boa semana, Toninho. Obrigado. Agora, a minha amiga Tânia Bock, que é da Monarquia. Pois é, Tânia? Oi, eu sou do quê? Da Monarquia? Você foi? Tu não lembra, há umas aproximações atrás, lá eu falei que eu estive na Monarquia, entrando numa charrete. Verdade. É verdade. Eu era escravo naquela época. Não, dessa vez, desde a preparação, já senti muita energia, estava muito mesmo, mas eu acho que quando está muita energia, daí eu durmo mais, sabe? Então, na fase 1, já comecei a sair do ar. Na fase 2, enquanto eu estava aplicando, ainda fiquei acordada, mas depois, daí em frente, até quase o final da fase 4, eu capotei. De vez em quando eu ouvia uma chamada assim. Aí eu acho que eu voltei um pouquinho antes da fase 5, eu achei que já estava quase na fase 5 e comecei a exteriorizar. E realmente depois falou bolsão, né? Mas mesmo no bolsão eu dava umas saídas e umas voltadas. E estava exteriorizando bastante. Em algum momento eu vi essa luz azul também, que as pessoas já falaram. Um azul muito lindo, assim, bem profundo. E teve uma hora que eu senti muita coceira na cabeça também. Só que eu não sei quando foi cada coisa, porque essa vez eu não parei para ficar escrevendo. Eu estava exteriorizando muito. Mas foi tranquilo e eu tô bem. Então, muito obrigada e boa semana para vocês. Obrigado, Tânia. Boa semana para você também. O G, pode falar agora, X Israel. Posso sim, meu querido amigo Carlos Gomes, né? Boa noite. Responsabilidade.
que o nosso é escritor. A internet está bem ruinzinha, tá travando aqui, vocês me avisam se travar. Fase 1. Hoje eu não estava, minha sensibilidade aí, eu estava meio divorciado das energias aí, mas eu instalei um EV na fase 1, um EV fraquinho, exteriorizei, mentalizei o aproximário. Desde o início, vontade de ir ao banheiro. Na fase 2, recebendo da Silvana, eu senti uma forte presença do lado direito, desde a cabeça até os pés. Até a minha narina direita, a respiração estava diferente da narina esquerda. Aplicando, enviei a ela energias de fraternidade e de paz, e senti energia pulsando nas mãos. Na fase 3, eu senti frio, cheguei até a espirrar, tive que me cobrir e mesmo perto, meus pés ficaram gelados o tempo todo. Na fase 4, eu não consegui relaxar totalmente, aliás, desde a fase 3 e todas as etapas da fase 4. Sentia a região dos ombros, assim, muita tensão. Na central da fraternidade, eu senti região frontal e umas pontadas na nuca. No Planetas Irmãos eu vi cores, mas não eram definidas, não eram nem vermelhas, nem rosa, nem laranja. E voltei a sentir o frontal. No evoluciólogo, senti o abdômen mexer e barulho. Aliás, em todas as etapas dessa fase 4 também. Na fase 5, enviando energia aos pais da Thalma, me veio mais à mente o pai dela. Depois eu senti o lado esquerdo, na região do rim, e depois o canal da uretra. Senti também a percepção de um homem com sandálias de couro. Depois eu acho que eu dei uma desconhecida, uma apagada, e voltei com a gravação. Já estou bem, obrigado a todos e uma ótima semana. Até quinta. Obrigado, Gê. Boa semana para você. Agora a Margarete. Boa noite, estão me ouvindo? Tranquilo, pode falar. Bom, comigo foi tudo bem. Na fase 1 eu senti um bom relaxamento, eu senti muita leveza, senti a movimentação de energia no meu corpo. Depois, na hora do arco voltaico, na hora que eu estava recebendo, eu senti esquentar a minha nuca e eu senti aquele capacete que eu sempre sinto quando eu estou recebendo o arco. Depois, quando eu apliquei, eu senti a energia saindo pela minha mão e senti assim como se a Tânia estivesse recebendo, porque parecia que puxava a energia. Aí eu me senti muito leve. Depois, no pilar, eu senti a energia saindo do lado esquerdo do meu corpo. E aí, depois, eu senti um relaxamento. Eu fiquei nessa coisa que eu achei que tinha sido, assim, super demorado. E aí, quando eu vi, foi muito rápido essa sensação que eu tive. Aí, depois, nas conexões, eu senti na energia, eu senti o meu coronochakra, eu senti o meu frontochakra, eu senti o meu nucal, senti mesmo muito forte, que eu não costumo sentir. Depois, na fraternidade, eu senti uma coisa assim, um aconchego. No geral, a temperatura para mim estava sempre muito gelada, mas eu não estava com frio. Mas eu senti um aconchego, uma sensação de aconchego, e logo depois disso eu dormi. Aí eu fui acordar na hora que chamou para o bolsão. No bolsão eu coloquei os assistidos, a família do Newton, depois eu coloquei a minha oficina e fui exteriorizando bastante energia, fui me sentindo leve, tive a sensação também, eu não dormi nem um minuto, e tive a sensação que passou muito rápido.
Eu senti, parecia, passou muito rápido tudo. E aí, depois, voltei normal, sem problemas, fiz a minha desassimilação. Na hora da desassimilação, eu senti o meu cardiochakra e senti o meu esplênico. Mas desassimilei bem e estou bem. Muito obrigada. Boa semana para todos. Boa semana, Margarete, para você também. Eu tive que trocar de fone aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Okay. Sim. Joia. Na fase 1, as energias fluíam bem para o aproximário, eu foquei bem no aproximário, igual eu tenho feito, e eu notei que já nessa fase a impressão do tempo mudou para mim, eu achei que passou muito devagar. Na fase 2, ao receber o arco da Isabel, eu estava muito descoincidido e senti o frontal esquentar. Quando eu fiz o arco na Isabel, eu vi um garoto aprendendo a andar, ele tinha o cabelo bem pretinho, ele parecia japonês, e ele andava cambaleando assim, e eu fiquei observando aquilo, ele estava só de fraldinha, de sunga, sei lá. Aí eu falei, uai, mas é filho da Isabel? Não sei. Era um garotinho, cabelo pretinho, oriental e tal, e japonês. Na fase 3, o pilar girava rapidamente, né? Eu recebi uns banhos de energia e eu vi um senhor me olhando, ele sorria, estava muito feliz, bem uns 60 anos, mais do que isso. E também o tempo passou rápido. Nas centrais, eu ouvi todos os comandos. Nos evoluciólogos, eu tive a impressão, eu olhava assim para o horizonte e eu via que todos no planeta tinham o mesmo tamanho, é como se todo mundo tivesse a mesma percepção de tudo, estava todo mundo igual. Aí eu entendi que realmente nós somos, evolutivamente, estamos todos muito parecidos, não tem ninguém muito mais evolutivo. Só se tiver algum serenão disfarçado entre os ressomados aí. Mas nós aqui, todos muito parecidos. Na fase 5, eu não vi o comando, eu tinha apagado, eu tive muita sensação de ectoplasmia, muita coceira, que nem o pessoal sentiu, coceira na cabeça, muito frio, muito calafrio, senti também, né? E agora estou muito bem, estou tranquilo. Uma coisa que eu nunca vejo é cores. Vocês são muito coloridos. Eu nunca vejo cor, não vejo nada. A minha percepção é muito ruim. Tem que treinar isso. Walter, tem que desenvolver uma técnica para ver cor, que eu não vejo nada. Eu sou praticamente daltônico de energia. Nossa, muito ruim, sério. Mais alguém viu sincronicidades além das fortes energizações, cores? O que mais? Os bocejos, né? Então, a gente percebe que várias pessoas tiveram esses bocejos mais fortes, vamos dizer assim. Também ectoplasmia, como acontece, a gente percebe que ela fica mais forte na última fase, na fase do bolsão, então as pessoas relatam, né, experiências que a gente pode colocar aí a hipótese de fenômenos ectoplásmicos. O Gotardo chegou a citar que também sentiu coceira no nariz, né? Ele colocou no chat. Eu não falei, mas eu na quarta fase, depois de um tempo, eu comecei a fazer a retirada do ectoplasma com as mãos, como o Walter fez, mostrou a técnica. Eu retirava com as mãos e deixava para o Amparo utilizar. Ajudou bastante e foi a partir daí que eu comecei a bocejar ainda mais. Então, é uma experiência bacana e eu achei bem interessante. Tenho feito essa técnica também durante a TENEPS. Percebo que depois que você faz isso, a instalação do EV ou a vibração, ela fica muito mais fácil, parece que flui mais. É bem interessante. A retirada desse ectoplasma em excesso, né? Bem interessante. Oi, gente. Eu também estou fazendo essa técnica. Também estou fazendo. Antes da TENEPS, e hoje eu fiz também. Estou fazendo todos os dias, desde que o Dr. Walter. É muito bom, faz muita diferença. Fica mais fácil. Muito bom. Legal. Mais alguém? Sincronicidades, percepções. Lembrou de algo agora no final? Eu tive também muita coceira na cabeça. Demais. Muita coceira.
Interessante, né? Tudo isso é sinal de ectoplasmia, não é isso, doutor Walter? Sim. Exatamente, exatamente. E é interessante que isso mostra, né, a conexão da maioria com o campo, né? Quando tem bastante sincronicidade, isso, a hipótese é que realmente, apesar da distância, a gente se conecta e realmente fica imerso nesse campo, né? E sentindo algumas coisas sincronicamente, né? Então, é interessante, é muito interessante mesmo, né? Mas é bom, porque a gente vê que realmente tem tudo para estar fazendo uma grande assistência, né? Com o esforço de cada um, a gente está colocando aí muita energia para assistência que realmente está muito complicado, extrafisicamente, né? Porque a chegada de dessomados é muito grande, né? No mundo inteiro. Então, realmente tem que ter equipes preparadas para isso, estoque de energias, né, para ser atendida, estoque de ectoplasma. Então, realmente, o trabalho que a gente está se propondo a fazer é um trabalho muito gratificante, né, muito necessário, inclusive. Então, a gente vai começar a sentir tudo isso mesmo, por conta da formação desse campo, né? Mas isso só vem comprovar, né, a eficiência, a eficácia do campo e assim por diante. Então, é muito bom a gente saber que a gente está contribuindo com alguma coisinha, né, para esse momento aí evolutivo do planeta. Então, bacana. Uma coisa também que a Zaide comentou e eu comentei é a questão dessa, no final, essa sensação de gratidão, né? Essa gratidão muito grande, a gente percebe a gratidão vinda do extrafísico e a gente sente uma gratidão, não dá para descrever, mas é um negócio assim, uma gratidão imensa da gente poder estar junto, tá fazendo junto, de ter encontrado o grupo nessa vida, de ter conseguido conectar a equipe extrafísica para fazer essa atividade nessa vida, porque provavelmente a gente se programou para realizar isso. Então, a cada ProSim que você consegue participar, essa sensação de gratidão, eu acho que é porque deu certo, a gente conseguiu reencontrar e a gente está conseguindo fazer o que a gente se programou. Então, eu acho que também um pouco é por conta disso. Agora, se vê também o seguinte, né, que antigamente havia muita atividade presencial em várias situações, em várias linhas de pensamentos. Então, realmente tinha atividade presencial em quase todas as linhas de pensamento. Hoje não tem mais, não tem, Centro Espírita não tem atividade presencial e outras linhas de pensamento também não tem atividade. Sobrou o quê? A ProSim, a distância. Então, você vê, a técnica ProSim, ela tem um papel muito importante, não que a gente esteja se vangloriando, não é nada disso, mas a presença da ProSim nesse momento planetário é de suma importância, porque é um punhado de aproximadores à distância, se reunindo, formando um campo de potência energética para poder fazer assistência para o pessoal que está dessomando, para as famílias que dessomaram. Então, veja só, realmente é de uma importância incrível, porque é quase só a gente que está no âmbito aí fazendo esse tipo de assistência em grupo, né, à distância. Então, é muito interessante ver o papel de cada um de nós nessa programação existencial, né, como é interessante de se avaliar. Mas, enfim, apesar disso tudo, a gente é simplesmente um grãozinho de areia aí, né, tentando fazer alguma coisa aí, né? Mas valeu sim, a gente agradece muito, agradece a presença de todos, esse grupo, e assim por diante. Muito bacana, muito bom. Eu não tenho dúvida da nossa programação existencial em grupo. Isso Exatamente. Interessante. Inclusive os que chegaram agora, a Mel, a Margarete, o G já está um pouco mais de tempo, todos que vão entrando e vão participando, com certeza nós fizemos cursos juntos, mais dia, menos dia vão lembrar, né? Eu tenho lembranças de estar estudando com o pessoal e quando eu vejo vocês, inclusive, lembra quando passado eu falei que eu tive uma clarividência, que eu vi uma tela cheia de rostos,
Aí a Virginia falou, porque você já está fazendo a Procim. Não, é porque eu estaria ajudando a Procim esse ano. Foi isso, foi uma premonição, assim, né, vendo o futuro. E eu vejo a assistência claramente no meu dia a dia. Eu estou escrevendo um e-book, eu peguei a palestra, aquelas que vocês permitiram que eu fizesse, e eu estou escrevendo um e-book da palestra. E eu estou colocando isso, ó, depois da Procim, a vida mudou para cá. Aí eu estou recheando bem com as experiências e com dados, né? Porque eu acho que é bem mais rápido a gente lançar um e-book do que escrever um livro. É igual a gente quer fazer com o manual. Sim, né? sim. Perfeito. E o manual vai ser um divisor de águas, com certeza, quando ele estiver pronto, que ele for lançado, né? Que vai ser. Mas eu também sinto isso. E a questão da ectoplasmia, Val, antigamente, eu lembro dos relatos, você tem a memória muito boa, não era tão falado, sentia uma coceira, sentia um frio, agora quase todo mundo sente a coceira, o frio, a dor, né? Que tá todo mundo no mesmo, né? E a equipe, eu noto que mudou. A equipe extrafísica mudou, muita gente. A sensação é diferente um pouco. Não sei vocês que são muito antigos, vocês já trabalham com a Procim há mais de 10 anos, mas eu noto que mudou a equipe extrafísica, acrescentou, né? Sim. Algo nesse sentido. Mais alguém quer citar algo? Eu acredito que amparadores extrafísicos, eles vão chegando junto também com novos aproximadores, porque quando o aproximador chega com ele a equipe extrafísica que vem trabalhar a Procim junto. Então, a gente percebe essa ampliação da força energética de cada aproximador que chega, porque ele chega com a equipe dele, né? Então, talvez seja isso que você esteja falando. Agora, os amparadores que construíram junto com o grupo a técnica, aquela equipe inicial, eu acredito que esteja junto com a gente e recebendo aí todo esse grupo novo que está chegando, né? Sim. Maravilhoso, tudo é ótimo, maravilhoso, a gente fica cada vez mais feliz, né? A sensação é muito boa. Na quinta-feira tem aula, todo mundo está convidado a participar, ainda sobre a ectoplasmia, né? Sensacional a aula. E uma boa semana para todos. Obrigada, gente. Para todos também. Tchau, até quinta. Tchau. Tchau.